Olá, gente! Estou aqui mais uma vez gravando mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre um assunto que eu já tive, né? Teve um tempinho atrás aí eu tive, que foi crise existencial. Você já teve? Gente, eu tive uma crise existencial muito assim complicada. Eu comecei, teve uma fase aí da minha vida, uma fase recente até, que eu parei para pensar. Caraca, eu tô com. Meu Deus, eu cheguei nessa idade, o que eu fiz da minha vida? Quais sonhos eu realizei? O que eu conquistei na minha vida? Aonde que eu cheguei? E isso daí aconteceu, gente, quando eu tinha mania de ficar muito em redes sociais, sabe? Ficar muito em coisas de redes sociais. Instagram, TikTok, essas coisas, enfim. Vendo a vida dos outros, me comparando com a vida dos outros. E eu via as pessoas, sabe, postando, muitas coisas, muito. Uma vida assim, sabe, dos sonhos, que só se mostra na internet e redes sociais, né? Porque a realidade a gente sabe que é bem diferente. Independente de você ter muito dinheiro ou pouco ou não, você não vive essa vida 100%, né? Então ali é só status. E eu tive uma crise existencial tão grande, que eu me puni muito, gente. Eu me puni muito. Foi uma época que eu também me afundei muito, porque eu comecei a me auto-julgar. Aí eu mesmo praticava xingamentos comigo mesmo, com a minha pessoa. E foi assim, eu falei, meu Deus, mas olha, vivi esse tempo todo, o que é que eu conquistei, o que é que eu fiz? E sabe, gente, foi muito complicado. Fulano tem isso, como que eu não tenho? Fulano vive isso, como que eu não vivo? E eu comecei a me auto-julgar, me auto-xingar. E, enfim, né? E depois de passar dessa crise que a gente fica muito mal, né? Que a gente não quer nem sair no mundo, a gente quer se fechar do mundo, que a gente se acha um inútil. Quando a gente vive uma crise existencial, a gente se acha um inútil, essa é a realidade, né? Não sei se você aí já teve, porque se você teve, você sabe que isso é verdade. Você se acha imprestável, inútil, você acha que não serve para nada, você acha que você não fez nada, você acha que você não conquistou nada. E passado uns dias, um tempo, eu comecei a pensar, eu falei, peraí, eu não sou uma pessoa inútil. Eu posso não ter aquilo que a outra pessoa tem, mas eu conquistei muitas coisas. Dentro da onde eu vim e do que eu vivia, eu já passei por muitas coisas que eu queria ter passado. Eu conquistei muitas coisas que eu queria ter conquistado. Eu vivi muitas coisas que eu queria ter vivido. Eu sou uma pessoa que eu vivi em vários lugares, eu viajei bastante, conheci vários lugares, morei em vários estados e lugares também, né? E é o que eu falo. E eu comecei a pensar, eu falei, caraca, eu vivi em vários lugares, eu conheci muitos lugares, eu conheci muitas pessoas, eu vivi em vários lugares diferentes. Eu conheci lugares maravilhosos, encantadores, praias belíssimas, que eu tinha muita vontade de conhecer praias belíssimas. Conheci, conheci muita gente, vivi muitas coisas e até coisas assim que nem era tanto mundo digital, eu vivi muito. Eu não tenho nem registro para isso, mas está na minha memória. Então eu não sou uma pessoa inútil. Às vezes tem pessoas que vivem a vida inteira num lugar, do trabalho para o lugar, e vive só aquilo, e tem vontade de conhecer outros lugares e não vai, não tem coragem. E eu sempre tive muita coragem, eu sempre fui daquelas que eu só pegava a minha malinha aqui, ó, e saía no mundo, sabe? Às vezes eu não tinha nem dinheiro, só tinha aquele dinheiro contado no bolso e eu saía. Eu arriscava, então eu não sou tão inútil assim. Eu não deixei de viver tanta coisa assim. A diferença é que hoje em dia tem as redes sociais, então as pessoas mostram aquilo que querem. Vai em algum lugar, às vezes você nem tá se divertindo, vai a trabalho no lugar, a pessoa já posta como se estivesse vivendo e estivesse se divertindo. E você que tá do outro lado vendo isso, você começa a se frustrar, acha que a pessoa é melhor que você, que a pessoa tem mais que você, e não é assim. E eu conquistei muitas coisas, entendeu? Muitas coisas maravilhosas, vivi muitas coisas boas, né?
E é isso, gente. Então, as coisas só estão na nossa cabeça. A gente que começa a fazer a tal da tempestade num copo d'água, né? A gente começa a nos colocar lá para baixo. A partir do momento que a gente se acha inútil, que a gente se compara com a vida dos outros, que a gente se compara com as conquistas dos outros que a gente não fez. Mas vem cá, é isso que você quer? Entendeu? Ou é só status? Por exemplo, você vê fulano que comprou uma Ferrari, realmente é uma Ferrari que você quer? Às vezes você não quer uma Ferrari, você só quer uma motinho, um carrinho popular. Mas você se frustra porque o outro conquistou. E às vezes nem aquele outro queria, isso é só status, gente. E o status, sinto muito dizer para vocês, não traz felicidade. O que traz felicidade, o que traz alegria, é realmente aquilo que a gente realmente deseja. Aquele desejo que a gente tem, sabe? Isso nos traz alegria. Por exemplo, não que a gente vai mostrar para os outros. Por exemplo, eu tinha muita vontade de conhecer, era Gramado. Eu tinha muita vontade de conhecer Gramado, mas não era status. Eu mesma tinha vontade de conhecer o lugar. Assim como eu tinha muita vontade de conhecer Campo de Jordão. E eu conheci. Então foi coisas que foi realizável. E eu conheci na época que eu nem tinha condições assim, sabe? Mas eu consegui. Eu fui lá, eu vivi aquilo. Para mim foi encantador. Assim como o Beto Carreiro, que eu também tinha muita vontade de conhecer. Para levar, na real, eu tinha vontade de levar meus filhos, né? Minha vontade era levar meus filhos ali, porque eu sabia como meus filhos gostavam desse negócio de aventura, de parque, e eu levei, e ver a felicidade, a alegria deles, isso daí não teve preço pra mim, entendeu? Então, essas coisas assim, e vai em outros lugares, né, gente, que eu cheguei a conhecer, que eu andei, e nem tinha tanto dinheiro pra isso, mas eu vivi aquilo que realmente eu queria. Teve lugares que eu morei, que nem eu morei 12 anos em Florianópolis, né, em Santa Catarina. E era um sonho meu morar lá. Era o sonho, sonho, e eu realizei. E realizei por 12 anos. Tive meu terceiro filho lá. Vivi isso, sabe, gente? Assim como eu morei em outros estados também, porque eu sonhava em ser viajante na real, né? Eu queria viver pelo mundo, né? Mas eu não adquiri condições financeiras para isso. Você sabe que viver pelo mundo também requer, né, dinheiro. Então, quando eu tinha essa oportunidade, não me programei nisso, mas conheci bastantes lugares que também já me deixou satisfeita. E eu comecei a pensar, o tempo atrás que eu sonhava com isso, eu não realizava. Um tempo atrás que eu vivi um relacionamento abusivo com os meus filhos pequenos, sem trabalhar, dependente dos outros, eu não realizava isso. Eu parei para pensar e hoje em dia eu realizei tudo isso, vivi tudo isso, entendeu? Então eu já sou feliz por isso. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: seja feliz com o pouco que vocês realizam. Seja feliz por um trabalho que às vezes você está reclamando hoje, ai que não aguenta mais aquele trabalho, mas que no passado aquilo já foi um desejo seu. Entendeu? Porque tem que ser um desejo, gente, não um sonho, porque sonhos são outro tipo de coisas, né? Então essas coisas são desejos, né? Então um desejo muito grande. Se você conseguir fazer uma viagem, seja feliz, feliz, independente se você vai a trabalho, ou se você vai com pouco dinheiro, ou que você não vai ficar no hotel 5 estrelas, ou que você vai ficar dentro do carro, mas seja feliz, porque você pelo menos você realizou aquele desejo que você tinha de conhecer aquele lugar. E vice-versa, várias coisas. Se você conseguir comprar uma roupa, comprar um sapato, então fique feliz porque você desejava aquilo e você conquistou. E as nossas conquistas, a gente tem que festejar nossas conquistas. Independente se ela é grande ou se é pequena, se você comprar uma bicicleta, você tem que festejar esse desejo, essa sua conquista. Porque, independente se ela é grande ou pequena, você conquistou. Era uma coisa que você já desejou no passado e você conquistou. Entendeu? Então, gente, essas coisas que hoje em dia eu valorizo, eu dou valor. Então, as pequenas conquistas que eu tenho, as pequenas coisas que eu conquisto, eu já fico muito feliz, eu já vibro muito por aquilo, eu já mando muitas vibrações positivas para o universo para ele entender que do jeito que eu conquistei aquilo, que para muita gente pode ser pequeno, para mim é tudo, porque era um desejo que eu tinha, vai vir outras coisas, coisas grandes, coisas maiores. Então não se entristeça, não acha que o outro merece mais que você, que o outro tem sorte mais que você, porque isso não é verdade.
A sorte é para todos, o mundo é grande, a sombra é para todos, basta você buscar. O que diferencia você do outro é só a tua vibração, o teu pensamento, aquilo que você vibra. Se você vibrar na negatividade, as coisas só vêm a dar errado, só vem coisas negativas para você. Se você vibra no otimismo, aí, gente, as coisas só têm a deslanchar. As coisas vão acontecendo de uma forma que às vezes você fala, nossa, como que isso aconteceu assim tão rápido? Não é, porque você vibrou naquilo. Você atraiu aquilo com a tua mente. Você tem que atrair, você tem que querer, você tem que atrair e você tem que soltar para o universo. Porque pode ter certeza que acontece, tá? Eu já tive muitas conquistas e essas de morar em lugares que eu sonhava que eu queria, eu fiz através da lei da atração, de querer muito aquilo, e agir, e ir atrás, e soltar. E aconteceu, entendeu? E várias outras coisas, coisas materiais também, enfim. Então a gente tem que acreditar. A lei da atração, gente, ela realmente é real, tá? Ela é real. Independente se você acredita ou não, se você manifestar, se você vibrar, se você atrair, se você desejar muito aquilo, você sentir, né? Você praticar a lei da atração, você realmente conquista. Isso é muito real, tá? A gente querendo ou não, o universo tá aí e ele existe. E o que a gente emana para ele, ele emana de volta pra gente, tá? E é isso aí. Então é isso que eu quero falar para vocês, né? Que crise existencial, eu acredito que todo mundo já teve. Se você não teve, você vai ter uma fase da tua vida, mas não se desespere e lembre-se que você já conquistou muita coisa. Diante de onde você estava para onde você está agora, e o que você desejou, tenho certeza que nem que seja 10%, ou eu nem acho 10%, eu acho que 50% que você desejou, eu tenho certeza que você já conquistou. E você só não está se dando conta disso. Para pensar, vai lá nas tuas memórias, começa a puxar lá que você vai ver. Eu tenho certeza. Pode ser até uma saúde. Se você não tinha uma saúde boa e hoje em dia você conquistou essa saúde, isso já é um desejo muito grande e já é uma conquista. E você tem que vibrar por ela. E é isso aí. Eu fico por aqui, tá? Tchau.